verdade. Pode. Bom dia, meu nome é Lucas Tecker Bernardo, eu sou estudante de mestrado na Universidade Federal do Rio Grande, do programa de pós-graduação em Física, com foco em Astrofísica, e eu trabalho com morfologia de galáxias, mais especificamente com fotometria e análise estrutural de galáxias. E o software que eu utilizo para trabalhar com fotometria se chama AutoProf. Então, é um software criado pelo Connor J. Stone em 2021. Ele é um software de fotometria não paramétrica. Então, ele vai utilizar métodos não paramétricos e automáticos para fazer fotometria. Mas ele vai ter a separação entre um modo que já é pré-ajustado pelo próprio software e outro modo que o usuário que pode ajustar como as entradas e as variáveis vão ser calculadas ao longo do processo. Então aqui eu fiz um fluxograma gerado por IA, utilizando meus bits. Então ele tem as entradas. Normalmente a entrada vai ser uma imagem fixa de uma galáxia. No meu caso estou usando o catálogo FIGE. Então as entradas têm a galáxia em fix. Então o AutoProf ele vai começar a gerar esses processamentos. E o modo básico do AutoProf, sem configurar nada, ele faz a pipeline básica. Então isso aqui é um modo automático, que ele já vem pré-configurado no programa. E ele tem esses 8 passos. Não sei se dá para ver assim. Ele começa com o background, e depois tem a PSF, depois tem ele vai fazer a estimativa do centro, depois ele faz a inicialização das elipses, depois ele faz o fitting das elipses, ele faz também a extração do perfil de brilho, e depois de todos esses 6 passos, ele tem uma etapa que ele verifica se todos os espaços eles têm resultados corretos, está tudo correto. Se alguma coisa não estiver correta, ele refaz tudo de novo até os resultados ficarem certos. E o 8º, ele não faz parte realmente desses outros passos, mas pode configurar sim ou não para a fotometria forçada. Então, o que seria a fotometria forçada? É quando ele não realiza o 7º passo. Então, quando a fotometria forçada está ativada, ele faz esses 6 passos sem passar pela revisão. Então, no caso da fotometria avançada, na pipeline avançada, é quando o usuário ele vai definir lá no código cada passo que ele vai utilizar. Então, esses passos eles não são uma sequência de passos como acontece na pipeline básica. Ali, tu pode escolher quais que vão ser processados. Então, os principais ali são a máscara. Ele vai, se tem uma imagem de uma galáxia e tem alguns focos de luz na imagem, a máscara ela vai ignorar aqueles focos de luz. Tem o perfil radial, que eu vou falar mais tarde, e o perfil axial também. O modelo de elipse, os modos de Fourier e as árvores de decisões. E os produtos finais que todas as pipelines geram. Então, temos o perfil de brilho, os parâmetros das isofotas, o fluxo total de luz, os mapas e modelos das elipses, e também os resíduos do modelo de elipse, os modos de Fourier, no caso as tabelas CSV, ele vai gravar todos esses dados nessas tabelas para posteriormente fazer o processamento. Então, nesse caso aqui, com todos esses passos, eu decidi cortar alguns deles, porque acabaria prolongando muito, acho que não seria necessário falar sobre eles nesse momento, que seriam a PSF, os modos de Fourier e as árvores de decisões. Mas, claro, de uma maneira rápida. O que a PSF faz? Depois do processamento do background, que ele ignora uma parte do enquadramento de toda a FITS para pegar só a parte da galáxia, a PSF ela vai fazer uma estimativa da resolução
de como a galáxia, de como os parâmetros da galáxia vão ser medidos. No caso dos modos de Fourier, ele vai pode selecionar quais modos de Fourier vão ser usados. Normalmente, quando faz sem configurar os modos de Fourier, ele usa entre 1 e 2. Mas, caso configure entre os modos só 1, ou 2, ou 3, ou 4, ele vai influenciar diretamente em como ele vai realizar o processo das isofotas e dos modelos de elipse. Então, pode ser que no modelo de isofota, se botar algum modo de Fourier, por exemplo, se botar o modo 4, ele vai fazer com que a isofota e o modelo de elipse fique muito quadrado ou fique muito disk shape. Que ele fica muito... ele vai ter uma diferença ali entre o quadrado e o disk shape, pontas. Então, esse seria um resumo rápido sobre como funciona, de modo geral, o Autoprof. Agora, vou entrar mais em detalhes com a parte dos resultados. Então, isso aqui seria o background. E o que o background faz? Inicialmente, ele pega uma parte da imagem geral da galáxia, da imagem FITS, ele faz um recorte, como se fosse uma moldura. Então, com esse recorte, ele vai ler todos os ruídos, tudo que poderia influenciar na medida do perfil de brilho da galáxia, ele vai retirar. Então, tudo que está fora do enquadramento da galáxia, ele vai ignorar aquilo. Então, esse aqui seria um gráfico, ele usa uma gaussiana, uma suavização gaussiana, acho que é o nome. Então, claro, no pico dele estaria onde os pixels mais fortes, mais luminosos. Então, se não ter esse passo, se ele não retirar o sinal de ruído, ele poderia afetar diretamente nesse gráfico e poderia prejudicar a medição do brilho da galáxia. Então, a função do background é remover essa parte do ruído. O centro fotométrico. Essa parte aqui, ele pega uma parte, ele faz uma estimativa próxima do centro, mas que não é realmente no centro. Então, qual que é o objetivo aqui? Supondo que essa aqui é um trecho retirado diretamente do artigo do Autoprof, escrito pelo Stone. Então, esse aqui é um zoom que ele está pegando em uma região que está um pouco fora do centro. Por exemplo, isso aqui seria um zoom que está pegando nessa região. Aqui estaria o centro da galáxia e essa parte está nessa região. Então, o que acontece? Ele vai calculando quais pixels são mais brilhosos. Ele vai fazendo círculos em volta de onde ele está. Então, ele vai calcular qual pixel é o mais brilhoso daqueles ali. E ele vai fazendo... Os passos seriam de vários círculos. Então, os pixels mais brilhosos aqui, ele vai botar aqui, o pixel mais brilhoso aqui, e ele vai fazendo uma pequena trajetória com os pixels mais intensos, e ao final de todos esses círculos, ele vai estimar uma reta média nesses círculos, e ele vai fazer com que a tendência seja que o centro está apontado para onde está essa reta. Então, ele vai fazendo isso aqui muitas repetidas vezes. Quando essa medição for aqui, ele vai repetir isso aqui de novo. E ele vai fazer essas outras medições novamente. E mais uma vez, essa reta ela vai sofrer inclinações. Dependendo de qual a direção do brilho dos pixels, ele vai alterando a direção dessa reta. Então, ele vai fazendo isso repetidas vezes, até encontrar uma parte limite, onde não há pixels mais brilhosos ao redor do pixel que está sendo medido. Então, dessa forma, ele faz uma estimativa de onde está o centro fotométrico da galáxia. E aqui o passo 4, a inicialização. Depois de já ter realizado os passos do background, da PSF e do centro fotométrico, ele vai fazer a inicialização do enquadramento da galáxia para posteriormente poder fazer o ajuste das isofotas. Então, o que ele faz? Ele vai fazer um processo semelhante ao outro, só que ele vai até a parte externa da galáxia. Então, ele vai tentar calcular o ângulo de inclinação da galáxia. E após calcular o ângulo de inclinação da galáxia, que seria referente a essa reta, ele vai começar a fazer outros ajustes. Então, nessa região aqui,
ele vai identificar isso aqui como, conforme fica esses ajustes ficam mais próximo dessa reta, ele vai identificar aqui como um ângulo de inclinação. E também ele vai fazer uma certa média em volta da galáxia, e essa elipse que ele vai formar é dali que vão ser baseadas até onde ele vai basear, até onde ele vai fitar as isofotas, que é o próximo passo. Então aqui, isofot fitting. Aqui é o ajuste das isofotas. Então, claro, primeiramente precisamos entender o que é uma isofota. Uma isofota, ela seria normalmente é uma elipse, mas ela seria uma elipse onde ela pega um brilho médio dentro da região dela, e ela também, em todas essa região, ela teria, teoricamente, aproximadamente um brilho médio. Então, cada limite dessas isofotas, nas regiões onde há essa isofota, ela tem a tendência de ter um brilho médio. Então, claro, não significa que ele, em todas as partes da isofota, vai ter o mesmo valor de brilho, mas é um brilho médio distribuído ao redor dela. Claro que mais tarde vamos falar sobre essa região aqui, que ela está mais brilhosa. Então, a parte do ajuste das isofotas vai ser extremamente necessário para o passo seguinte, que é a extração do perfil de brilho. Então, claro, a extração do perfil de brilho. Essa parte aqui, depois de ele estimar as isofotas, ele vai fazer a parte da extração do perfil de brilho. E na extração do perfil de brilho, ele tem um certo padrão, ele vai, partindo do centro, ele vai calculando 4 vezes, vai calculando 4 pontos, ou seja, 4 isofotas, partindo do centro de vez. Aí, cada vez que ele calcula essas 4 isofotas, na próxima sequência de 4 isofotas, ele vai estimar qual que é o ângulo daquela região. Então, é por isso que ele vai variando, alternando o ângulo, porque cada isofota ela vai ter um ângulo de inclinação diferente. Ela vai ter por exemplo, a galáxia tem um parâmetro que se chama PA, que é o ângulo de posição total, mas as isofotas elas vão ter uma certa diferença nisso. Aí ali está o gráfico do perfil de brilho, e cada ponto daquele gráfico representa uma isofota. Então, a intensidade dos pixels, a média de cada isofota dessa vai representar um certo valor para o perfil de brilho. Então, esse perfil de brilho, ele é um pouco diferente do perfil de brilho que eu vou falar mais tarde. Eu vou falar do perfil radial mais tarde, que ele calcula suavemente de uma região a outra. Não, esse aqui, ele vai fazer uma média das isofotas, e aquele gráfico seria mais ou menos a média do perfil de brilho de todas as isofotas. Então, depois de todos esses passos, tem o check fit, que é o passo 7 da pipeline básica. Então ele vai verificar se as informações obtidas por todos esses outros passos estão corretas, se elas não contêm, como eu posso dizer, valores absurdos ou valores muito como é que a palavra certa, muito bagunçados, não sei me expressar direito sobre isso. Mas se ocorrer algum problema, algum erro, ele vai recomeçar todos aqueles passos desde o início. Então, claro, se der tudo certo, se o programa achar que está tudo certo, então ele parou o processamento por ali. Então, tudo isso foi a pipeline básica. Essa pipeline ela já é automática, só de utilizar o programa sem definir parâmetro nenhum. Então, agora, a seguir, vamos começar com a pipeline avançada, que ela não está presente no programa sem configurar. Essa aqui tem que definir no código quais valores vão ser utilizados para os ajustes, quais passos vão ser utilizados. Então, eu vou começar pela Star Masking. Então, aqui tem duas imagens de duas galáxias diferentes. Então, eu escolhi pegar uma que está no artigo do Connor J. Stone,
E essa aqui, eu gosto dessa imagem porque ela consegue pegar uma máscara de vários focos de luz diferentes. Então, ele identifica isso aqui. Tudo isso aqui poderiam ser ou galáxias menores, que estão prejudicando no ajuste dessa galáxia, ou também pode ser estrelas que estão ali na frente, ali trabalhando a observação. Então, não necessariamente são estrelas ou galáxias, pode ser qualquer coisa que esteja com uma intensidade luminosa muito alta que possa prejudicar a galáxia. E do outro lado é a PGC 0001523, que é uma das galáxias que eu trabalho do catálogo FG. Então aqui ele só identifica uma máscara. Então aquilo ali, naquela região da galáxia, ou pode ser um centro de formação estelar muito intenso, ou pode ser uma estrela que está na frente da galáxia trabalhando. Pode ser uma das duas coisas. Mas, no caso, se aquilo for um centro de formação estelar muito intenso, então poderia também, no caso ter um problema de ajuste. Então não é 100% confiável. Isso aí exige um ajuste muito, muito fino. E tem o Radial Profile. Esse é o perfil radial. Normalmente, no Algoprof, o padrão é utilizar 4 desses braços, mas eu utilizo 8 porque eu acho mais coerente observar mais medições no gráfico. Então, o que acontece? Isso aqui se chamam wedges, cada desses braços, e ele começa com o ângulo principal de posição da galáxia, o PA. Então, no caso, ele vai começar por essa região aqui, que seria o ângulo 0. Então, esse braço aqui, que é o que está em cima, o edge 00, ele vai medir do centro até aqui. E essa aqui, por padrão do Autoprof, ele tem uma abertura de 15 graus. Então, tudo que tiver em 15 graus daqui até aqui, essa abertura de arco, ele vai medir esses pontos luminosos e vai fazer uma estimativa do perfil de brilho. Aí o que acontece? Mais perto do centro, ele tem um ajuste mais fino, então ele consegue ter uma precisão um pouco maior. Mas conforme ele vai se distanciando do centro e vai indo para a área mais externa da galáxia, o erro vai aumentando. Então, por isso as medições aqui, elas têm uma margem de erro que aumenta gradativamente conforme avança para a parte externa da galáxia. Então, cada um desses wedges, no caso de 8 wedges, eles vão estar separados por 45 graus. Então, a cada 45 graus, ele vai fazer uma medição de uma região diferente da galáxia. E se fosse no caso de 4 wedges, seria de 90 em 90 graus. E essa é uma forma muito, muito legal de analisar pelo gráfico uma diferença direta entre uma galáxia espiral e uma galáxia elíptica, que eu acho muito interessante. Então, nesse exemplo, temos uma galáxia espiral. Então, podemos ver que os gráficos dos wedges, eles vão ter uma diferença muito grande entre uns e outros. Então, por exemplo, aqui não sei se dá para ver direito o amarelo, mas dá para ver o vermelho. O vermelho tem essa função aqui, para cá. E esse azul, que está desse lado, ele vai ter um gráfico um pouquinho diferente nessa região. E o amarelo e o verde, eles vão ter também. Todos eles vão parecer ter um gráfico diferente. Mas agora, no caso de galáxias que, a olho nu, nós poderíamos identificar como elípticas, esse gráfico ele estaria muito próximo. Então, ele tem todas essas regiões, ele vai ter um gráfico muito semelhante. Então, essa seria uma primeira vista. A gente poderia fazer uma estimativa um pouco grosseira sobre uma possível separação entre galáxias elípticas e espirais. Então, dessa forma, a olho nu é uma forma, claro, um pouco grosseira, mas é uma forma mais legal de fazer essa diferença. E aqui tem o Axial Profile. Esse é um pouquinho complexo esse aqui, mas ele é bastante interessante também. Esse aqui, ele não necessariamente ele vai ser útil para separar uma galáxia espiral de uma galáxia elíptica,
mas ele é bastante útil para identificar estruturas que estão dentro da galáxia. Então, como que a gente pode ler esses gráficos? Ele seria um gráfico de 3 dimensões, mas aqui o AutoProf normalmente ele vai fazer esse gráfico com a terceira dimensão pela cor. Então, o que acontece? Nesse gráfico ele separa em 4 regiões. Então, aqui ele vai estimar pelo ângulo de posição da galáxia, o PA, que no caso dessa galáxia, o PA está nessa região. Aí o que acontece? Ele tem linhas paralelas, eu não sei se dá para enxergar direito ali, mas tem linhas paralelas a um eixo que está perpendicular ao eixo principal de inclinação da galáxia. Então todas essas linhas paralelas, elas são perpendiculares ao PA da galáxia. Aí o que acontece? Em cada região dessa aqui, a verde, a rosa, a azul e a amarela, ele vai fazer um gráfico diferente. Aí então, no caso do amarelo, ele seria o R, no caso, aqui. O R quando está para cá, o R maiúsculo, R positivo quando está para cá e o R negativo quando está para cá. Aí no caso do PA, tu tem aqui o PA, a inclinação da galáxia, o PA mais 90 vai estar para esse lado e o PA menos 90 vai estar para esse lado. Então ali gera os gráficos relacionados aos perfis axiais. Então, na cor, ali temos uma separação, uma escala de cor, que vai do amarelo ao marrom. Aí, no caso do amarelo, é sobre o eixo maior. Então, o eixo maior seria o PA da galáxia. E quando está um amarelo claro, ele está mais próximo dessa região. E conforme vai ficando um marrom, ele vai sendo mais externo. Então, a escala de cor ali, aqui seria a região onde está o amarelo e a região onde está o marrom seria mais externa. E no caso do eixo horizontal, do eixo menor, vai ser a distância entre o eixo menor, que seria esse. Então, vai ser daqui até aqui ou daqui até aqui. Aí podemos ver que, claro, essas diferenças entre um gráfico e outro, elas poderiam representar subestruturas dentro da galáxia. Então, aquelas medições são relativas aos pixels. Então, vamos ter o perfil de brilho, que é no eixo vertical, e é justamente a posição aqui no eixo do perfil de brilho que vai representar quais pixels são mais luminosos. Então, normalmente, como é de se esperar, os pixels mais luminosos, que estão aqui para cima, eles estão mais perto do centro em ambos os eixos. Então, justamente mais próximos